Caros irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos. Saúdo a todos então com a gloriosa e majestosa paz do Senhor Jesus Cristo. Todos são bem-vindos, os obreiros, os pastores, os nossos irmãos em Cristo, independente da sua função na igreja, mesmo que você não seja um obreiro ainda reconhecido, não seja um pastor, um evangelista ou um diácono. O que importa, meu irmão, é que você é servo do Senhor. Então, todos esses irmãos, você, meu querido irmão, você é um líder. Deus quer te preparar melhor. Então, todos sejam bem-vindos a esta nova videoaula, hoje com a lição número 19, onde iremos falar sobre o seguinte tema: as promessas de Deus. Muito bem, vocês sabiam, claro que eu vou fazer uma pergunta aqui bem óbvia, eu vou lhe fazer a pergunta e já vou dar a resposta. Você sabia que todas as palavras ou todas as promessas do Senhor se cumprem? Claro. Agora, um detalhe importante que nós devemos atentar é que as promessas do Senhor, elas têm o seu cumprimento não na nossa expectativa, ou aliás, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Muitas vezes Deus fez promessas que demoraram anos e até milênios para se cumprirem, porém as promessas do Senhor sempre se cumprem de acordo com a vontade do Senhor e não segundo a vontade ou o tempo do homem. Isso é muito importante para nós esclarecermos esse ponto. Então hoje vamos falar sobre a lição 19, as promessas de Deus, ainda no livro número 1. Bem, um detalhe importante aqui, se você já adquiriu o livro, meu amado irmão, na página 147, diz o seguinte, logo em cima diz: entre a primeira promessa de um Salvador dada à humanidade e seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, passaram-se vários milhares de anos. Isso é fato, sabemos disso. E vou passar agora, atente bem para este desenho aqui. O que é que está representando? Está representando aqui, vemos aqui, né, a figura de Adão, de Eva, aqui a serpente na árvore, e aqui logo em cima temos esta palavra aí, e o texto está assim escrito, né? Palavra do Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesta versão aqui eu gosto mais da versão NVI. Eu vou ler na versão NVI. Você verá que esta versão traz mais clara esta palavra do Senhor, mais fácil até de compreendermos. Então vou abrir aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, um texto muito conhecido de todos, que diz o seguinte. Gênesis 3, verso 15, vou ler na NVI. O que é que Deus está dizendo aqui? Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Mais uma vez eu vou ler e vou dar uma rápida explicação. Deus está dizendo, porém, inimizade entre você, isto é, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência, isto é, a descendência do diabo, entre a sua descendência e o descendente dela. Quem é esse descendente dela? Jesus. Este lhe ferirá a cabeça, isto é, Jesus iria ferir a cabeça de Satanás, da serpente, e você lhe ferirá o calcanhar. Então está bem mais fácil, havia essa promessa dita pelo próprio Deus, lá no Gênesis 3, verso 15, onde ele promete enviar o Redentor para destruir a serpente, né? Matar a serpente, pisar na sua cabeça. E aí você vai convir comigo que uma ferida na cabeça, ela é muito mais grave do que uma ferida ou um ferimento no calcanhar. Bem, e aqui eu quero lhe fazer aqui 4 perguntas. Você sabe a quem foi feita essa promessa? Essa que acabamos de ler? Outra pergunta, você sabe onde se encontra na Bíblia esta promessa? Você sabe por que passaram tantos anos antes de ser cumprida? E a última pergunta, sabe por que Deus sempre cumpre suas promessas? Essas perguntas você vai achar logo abaixo ali deste desenho que aparece. Então essas perguntas, você logo mais à frente você saberá respondê-las. Vamos à nossa questão primeira, a questão número 1. Diz assim, vimos que Deus sempre cumpre suas promessas, lógico, né? Lembra-se daquela lista comprida de nomes na genealogia de Mateus? Estão lembrados daquela aula que nós já comentamos, aquela
lista enorme, né? Com nomes ali de tantas pessoas ali. Então ele pergunta, o que é uma genealogia? O que é uma genealogia? É claro que você já sabe, né? Você estudou a lição número 14, a lição número 15, ou a videoaula 14 e a 15, você sabe que o que é uma genealogia. Genealogia, você vai escrever aí, é uma lista de antepassados. Genealogia é uma lista de antepassados, muito fácil para responder. Vamos à página 148, para quem tem o livro. Questão número 2. Sim, nessa lista dos antepassados de Jesus, você estudou como Deus cumpriu a promessa do seu reino. Letra A. E aqui temos duas perguntinhas aqui muito fáceis para você completar ou respondê-las. Quais foram as duas pessoas que receberam a promessa do reino? Já falamos aqui quais foram as duas pessoas que receberam as promessas do reino. Dois homens muito importantes. O primeiro é Abraão e o segundo é Davi. Então, Abraão e Davi, você deve escrever na letra A. A letra B da questão número 2 diz, em qual pessoa vemos o cumprimento completo dessa promessa? Deus prometeu a Abraão, a Davi, porém, esta promessa cumpriu-se, essa grande promessa cumpriu-se em quem? Em que pessoa? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo, de fato, cumpriu maravilhosamente esta promessa, porque ele é de fato o verdadeiro rei. A questão número 3 diz assim, por todo o Antigo Testamento existem muitas promessas de Deus referentes à vinda de Jesus Cristo. Há muitas promessas. Essas promessas aparecem desde Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, até Malaquias, o último. Cada uma referente à vida terrestre de Jesus já se cumpriu. Então todas as promessas referentes à vida terrestre de Jesus já se cumpriram. E vem a pergunta, quantas promessas de Deus existem no Antigo Testamento referentes à vinda e vida de Jesus Cristo? E aí temos três alternativas. Letra A, uma, letra B, nenhuma, ou letra C, muitíssimas. Portanto, você deve marcar qual? A última, muitíssimas promessas acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitas promessas referentes à vinda e à vida de Jesus Cristo. Muitas promessas. A questão número 4, que é a questão seguinte agora, vamos à questão número 4. Questão 4. Diz assim, a primeira promessa na Bíblia que se refere à vinda de Jesus Cristo como Salvador, a primeira, viu, amados? A primeira promessa na Bíblia que se refere à vinda de Jesus Cristo como Salvador se acha em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E aqui ele pede como sugestão, o livro aqui manda-nos, que recomenda que leiamos Gênesis 3, capítulo 3, versículos 14 e 15. Vamos ler esses dois textos. Gênesis capítulo 3, vamos aqui, versículos 14 e 15. Vamos lá. O verso 14 diz assim, então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, a palavra do Senhor foi lida, Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Vamos voltar à questão número 4. Então, nós lemos Gênesis 3, 14 e 15. E aí temos duas perguntinhas para você responder, bem fáceis para respondê-las. A letra A diz assim, amados, quem está falando segundo Gênesis 3, 14? Quem está falando? Ali, lógico, Deus. Responda aí, Deus. E na letra B diz assim, então repare bem e responda. Quem ainda está falando no versículo 15? Quem está falando no versículo 15 é a mesma pessoa, isto é, Deus. Então você vai colocar Deus na questão na letra A e Deus também na letra B, porque o Senhor falou, Gênesis 3, capítulo 3, versículos 14 e 15, esta palavra foi do próprio Deus, o Criador do universo. A questão número 5 diz assim, olhe o desenho na introdução que ilustra esse episódio, aquele desenho que nós apresentamos. Estão lembrados? Adão e Eva, a serpente, aquela árvore.
Então ele diz, olhe o desenho na introdução que ilustra este episódio. A serpente, que é Satanás disfarçado, aquela serpente é Satanás disfarçado, acaba de conseguir que Eva pecasse. Adão, Eva e a serpente aparecem no desenho, estão lembrados? Adão, Eva e a serpente. Depois de ler Gênesis 3, 14 e 15, de novo, indique a qual destes Deus falou estas palavras. Dos três, para quem Deus falou esta palavra? Para quem foi que o Senhor falou esta palavra? Para a serpente. Aquela palavra, Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15, Deus não estava falando ali com Adão, Deus não estava falando ali com Eva, mas Deus estava falando com a serpente, isto é, com Satanás. Então você deve marcar a letra C, a serpente. Saindo da questão 5, vamos para a questão 6. Para poder entender a promessa de Gênesis 3 e 15, é importantíssimo que você esteja ciente de que, e aí temos 2 espaços para você completar. Está ciente de que Deus, você deve colocar aí, Deus está falando para quem? Para a serpente. Então, Deus e a serpente. Você deve colocar aí, questão muito fácil, só para fazer com que você memorize esse importante detalhe. Questão 7, amados. Vemos então Deus dizer que, de agora em diante, a relação entre a serpente e a mulher seria de contínua o quê? Né? A partir desta promessa, essa questão da serpente, a serpente e o descendente da mulher, haveria uma hostilidade. E aqui a pergunta é sobre esse tempo. Né? Vemos então Deus dizer que, de agora em diante, a relação entre a serpente e a mulher seria de contínua o quê? Amizade, inimizade ou indiferença. Você deve marcar a letra B, inimizade. Inimizade, amizade jamais. Indiferença jamais. E sim de inimizade, isto é, de hostilidade. A questão 8. Deus também diz que essa inimizade entre a serpente e Eva será perpetuada, isto é, para sempre, através das suas respectivas sementes. E aqui ele diz, atenção, a palavra semente aqui quer dizer descendência. Então, quando você lê semente, entre a sua semente e a tua semente, significa o quê? Significa que está falando da descendência. Então, a semente nesse texto significa descendente. Então, Deus quer dizer que aquela amizade será, letra A, somente entre a serpente e Eva, letra B, entre a serpente e Adão, ou a letra C, entre a serpente e todas as gerações humanas. Você deve responder a letra C, entre a serpente e todas as gerações humanas. Né? Porque foi Deus que falou. Deus falou a sua descendência e o descendente dela. Vamos agora à questão número 9. Também muito fácil de respondê-la. Apesar de a inimizade ser perpétua, apesar desta inimizade ser contínua, perpétua, duradoura, Deus prometeu que dos descendentes da mulher, um feriria gravemente a serpente, Onde a serpente receberia ferida? Então a serpente receberia ferida onde? Na cauda, na cabeça ou nas costas? Na cabeça, lógico, de acordo com o texto. Uma letra B. Questão 10. Apesar disso, nessa luta, a serpente, ou seja, Satanás, feriria ao descendente da mulher. Em que parte? Em que parte Satanás feriria o descendente da mulher? Letra A, na cabeça, no calcanhar, no coração. Lógico, no calcanhar, conforme a palavra do Senhor. E aí a gente pode até perguntar, e aí, qual será a maior gravidade? Uma ferida na cabeça ou no calcanhar? Não é isso? Então, claro que na cabeça será muito mais, a situação muito grave. A questão 11. Uma ferida na cabeça seria mais grave ou menos grave que uma ferida no calcanhar? E aí você vai colocar mais grave. Também muito fácil de responder essa pergunta. Questão seguinte, a 12, diz: quem receberia a ferida mais grave segundo as palavras de Deus? Então, quem receberia a ferida mais grave? Era a própria Eva, ou a Eva mesma, a serpente ou um descendente da mulher? Lógico, a serpente receberia a ferida mais grave, né? E aqui, quando estamos tratando da serpente aqui, o próprio Gênesis trata da serpente, lógico que a serpente ali
Satanás estava ali personificado na serpente. Na serpente. A questão seguinte, a 13, diz assim: milhares de anos depois, que Deus falou estas palavras, alguém nasceu de uma mulher sem pai humano, né? Alguém nasceu de uma mulher sem pai humano e cumpriu essa promessa. Quem foi, né? Quem? Aí você tem um espaçozinho ali, é só você colocar Jesus Cristo. Jesus foi o único descendente da mulher, aliás, foi o único que não teve pai, né? Pai terreno, foi Jesus Cristo, né? Quem? Jesus Cristo é a resposta, o único. Questão 14, assim expressa: Jesus cumpriu essa profecia quando morreu pela humanidade. Quando Jesus Cristo deu o golpe mortal, o golpe na cabeça em Satanás. Quando? Então, sabemos que Jesus ele foi morto na cruz do Calvário. Ali seria como uma espécie de ferido calcanhar de Jesus, porque para Deus a ressurreição de Jesus foi algo glorioso. E então vem a pergunta na questão número 14. Jesus cumpriu essa profecia quando morreu pela humanidade, isto é, que a serpente iria ferir o seu calcanhar. Quando Jesus Cristo deu o golpe mortal, ou o golpe na cabeça de Satanás, quando isto aconteceu? Você sabia que isso já aconteceu? Pois é, já aconteceu. Quando aconteceu? E aí temos 3 alternativas. No Sermão do Monte, letra A. No barco no mar da Galileia. E a letra C, na cruz do Monte Calvário. Então você deve responder a letra C, na cruz do Monte Calvário, né? Quando Jesus ali, ele diz para o Pai, tudo está consumado, e depois ele, claro, ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. A questão número 15 é uma questão onde você vai completar. Aqui tem vários espaços. À medida que você for lendo o enunciado da questão, aqui por uma questão até de lógica, você vai se exercitando, escrevendo, né, as respostas ali que estão muito fáceis. Então vamos à questão número 15. Espero que você veja que Gênesis 3:15 é a primeira promessa feita por Deus. Primeira promessa feita por Deus. Na Bíblia, sobre a vinda do Salvador. Você pode colocar tanto a vinda do Salvador ou a vinda do Messias. É preferível você colocar Salvador. Que é a semente, descendente de quem? Jesus é descendente da mulher. Segundo essa primeira promessa, o Salvador daria um golpe mortal na cabeça. Escreve aí, amado, na cabeça da serpente. Quem é a serpente? Satanás. Escreve aí. Essa promessa se cumpriu milhares de anos depois de ter sido dada quando a Virgem Maria deu à luz a Jesus em Belém. E quando este morreu na cruz, você coloca na cruz, ressuscitando pouco tempo depois, né? Ali após 3 dias, no terceiro dia ele foi ressuscitado para a honra e glória do nome do Senhor. A questão número 16, diz assim, amados: vimos que Deus prometeu que um Salvador daria um golpe mortal na cabeça de Satanás. Mas na luta, ele seria ferido no calcanhar. Lógico, Jesus foi ferido no calcanhar, foi crucificado, até pregos ali foram perfurados seus pés e mãos. E aqui ele continua no anunciado: a morte por crucificação foi a invenção mais dolorosa e cruel imaginada pelo homem. A crucificação, ou a morte em cruz. A vítima pendurada no madeiro com as mãos e os pés atravessados com pregos sofria. Vejam bem, amados, o que Jesus ele sofreu. Então a vítima pendurada no madeiro com as mãos e os pés atravessados com pregos sofria fome, sede intolerável e convulsões, isto é, espasmo, né? E convulsões espantosas de dor. Então Jesus sofreu fome, sede intolerável, convulsões espantosas de dor. Para respirar, atente bem para esse detalhe, amados. Para respirar, a vítima sofria levantando-se sobre o calcanhar, o único lugar onde dispunha de apoio, e continuava nestas condições até não ter mais forças, quando morria asfixiado. Muitas vezes depois de sofrer 4 ou 5 dias. 4 ou 5 dias. Essa questão ela é bem interessante. E aí vem a pergunta. A letra A da questão 16. Quando o calcanhar de Cristo foi ferido? Quando o calcanhar de Jesus foi ferido? O que é que você vai responder? Em sua crucificação ou na cruz. Você pode colocar
Fica aí, você fica à vontade para colocar, ou na sua crucificação, ou só respondendo na cruz. A letra B, à primeira vista, a ferida no calcanhar pareceu mortal, né? À primeira vista, a ferida no calcanhar pareceu mortal. Na realidade, não foi, porque ao terceiro dia, Jesus, o quê? Ressuscitou da morte. Então, é só você colocar aí ressuscitou, porque da morte já está logo na frente, já escrito. A questão 17 diz assim: a primeira referência de um Salvador na Bíblia se acha em Gênesis 3, verso 15. Deus promete que da semente de uma mulher viria o que feriria a Satanás. Essa promessa foi cumprida quando? Letras, 3 alternativas aqui para você responder. Quando Sara deu à luz a Isaac, será que foi isso? Lógico que não. Quando Isabel deu à luz a João Batista? Lógico que não. E a letra C, Maria deu à luz a Cristo. Aí você responde, chegou a que eu queria. Aí você responde, quando Maria deu à luz a Cristo. Cumpriu-se aquela promessa do Senhor enviar o Salvador, aquele que iria esmagar a cabeça de Satanás. A questão 18. Em qual versículo bíblico Deus nos dá a primeira promessa de que Cristo viria e destruiria Satanás por meio da sua morte na cruz? Qual foi a primeira referência que promete, que Deus prometeu isso? Você vai colocar Gênesis capítulo 3, versículo 15. Veja que já citamos aqui Gênesis 3 e 15, já algumas, pelo menos umas 3 ou 4 vezes já falamos sobre esta referência. E por que essa repetição? É para facilitar a sua memorização, amado, para que fique na sua memória e você não esqueça jamais. A primeira promessa da redenção, tanto a promessa do envio do Salvador como da redenção da humanidade, está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos à alternativa ou à questão 19. Essa questão 19 ela é interessante porque tem aqui em Gênesis 3 e 15. Então em Gênesis 3 e 15 vamos encontrar aqui todas as respostas para o que será perguntado em seguida, que vai da letra A até a letra H. A letra A diz, quem fala em Gênesis 3 e 15? Você vai colocar Deus. A quem fala? A quem Deus está falando em Gênesis 3 e 15? Coloque aí, a Satanás ou a serpente, que está ali personificada, né? Letra C, quem é a serpente? Quem é a serpente ali? Satanás. Letra D, quem era a semente ou descendente de Eva que daria o golpe mortal na serpente? Quem é esse descendente? Jesus Cristo. A letra E. Quem seria ferido no calcanhar? Jesus Cristo. Letra F. Quem seria ferido na cabeça? Satanás. Coloque aí. Letra G. Qual dos dois acabaria mortalmente ferido? Satanás. Satanás. Letra H. Quando isso aconteceu? Na cruz. Aliás, Satanás, ele não contava com a ressurreição de Jesus. Ele achava que tudo ali estava acabado. Mas Satanás não é onisciente. Somente o nosso Deus é onisciente e é onipotente. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Esta é a maior notícia que o mundo já ouviu. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E agora aqui temos uma tarefa. A tarefa é a seguinte: sublinhe na sua Bíblia, Gênesis 3, verso 15, na sua Bíblia com lápis vermelho. Você vai lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15 e vai sublinhar em vermelho, pois se trata da primeira promessa da vinda do Salvador Jesus Cristo. Então marque aí na sua Bíblia, Gênesis 3, verso 15, com lápis vermelho. Saindo então dessa tarefa, ou cumprida a tarefa, ou você cumpre depois, vamos à questão seguinte, que é a questão número 20. Quando Deus promete algo, ele. Então, quando Deus promete algo, ele. Letra A, muda de ideia. B, cumpre sua promessa. Esquece o que diz, a letra C, ou erra no que diz. Claro que a resposta aqui está fácil. Cumpre sua promessa, né? Conforme Ezequiel, capítulo 12, versículo 25. Né? Cumpre sua promessa. Então, quando Deus promete, ele cumpre. Pode não cumprir, talvez, no meu tempo, no seu tempo, mas ele sempre cumpre no tempo dele, no tempo de Deus. A questão número 21. Vamos à questão 21, nesse momento. Questão 21 diz assim: que faz Deus sempre com suas promessas? O que faz Deus sempre com suas promessas, né? Cumprir. Cumprir ou cumpre-as. Ou você pode colocar cumprir ou cumpre-as. Deus sempre cumpre com as suas promessas, porque ele é Deus de palavra.
Questão 22. Cada ser vivente no mundo, no mundo criado, tem que obedecer à sua natureza. Cada ser vivente do mundo tem que obedecer à sua natureza. Lógico, isso é evidente. Por exemplo, um peixe, por natureza, vive na água, claro. Da mesma forma, é da natureza de Deus cumprir suas promessas. Então, assim como um peixe, a sua natureza é viver dentro da água, Deus, na sua natureza reta, ele é da sua natureza ele cumprir suas promessas. Por quê, pastor? Porque é da sua natureza cumprir as promessas. Ligue o nome de cada um dos seres viventes ao lado da natureza que lhes corresponde. Aí temos aqui, do lado temos peixe, Deus, ave e porco. Do outro lado tem voar pelos ares, viver na água, cumprir promessas e revirar-se na lama. Aí é muito fácil você colocar peixe, vive na água, Deus cumpre promessas, ave voa pelos ares e porco revira-se na lama. Porque é da natureza deles, né? O peixe tem que estar na água, a ave tem que voar, o porco tem que estar na lama, mas Deus cumpre suas promessas. Isso é muito interessante. Talvez a pergunta muito simplória, mas de um profundo significado. Para quê? Para que você guarde na sua memória, na sua mente, no seu coração, que é da natureza de Deus ele cumprir as suas promessas. Questão 23. Paulo diz que Deus não pode negar-se a si mesmo, conforme 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Então é da natureza de Deus ele cumprir suas promessas. Vamos ler essa referência? É interessante, vamos ler 2 Timóteo. Vamos ler essa referência. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. É esse aqui. 2 Timóteo 2,13. 15 não, é que 2 Timóteo 2,15 é aquele texto que diz: procura apresentar-se a Deus, obreiro aprovado, como não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Mas a referência que eu quero citar aqui é 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 2, versículo 13, que diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então o texto mostra que Deus, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus não pode negar-se a si mesmo. Por quê? Porque é da sua natureza cumprir as suas promessas. Então estamos na questão número 23. Voltando aqui ao enunciado da questão 23. Vamos ler novamente. Paulo diz que Deus não pode negar-se a si mesmo, conforme 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Isto quer dizer que ele não pode agir de modo contrário à própria natureza dele. Sua natureza é cumprir promessas. A natureza de Deus é cumprir promessas. Quais das seguintes frases seriam iguais a Deus desobedecer sua natureza de cumprir as promessas? Aqui tem: uma vaca voando nos ares, uma ave voando nos ares, um porco voando nos ares. Então você vai marcar uma vaca voando nos ares e um porco voando nos ares. Isto é contrariar a sua natureza. Então isso aqui contraria a natureza. Ok? A questão número 24 diz assim: por que Deus sempre cumpre suas promessas? Por quê? E aí você vai responder a letra C, porque é sua natureza. É sua natureza cumprir. Temos 3 alternativas, você deve marcar assim. Não vou ler nem a A nem a B. É sua natureza. A questão 25 é uma questão assim subjetiva, mas fácil de responder. Assim pergunta: por que Deus tem que cumprir? Por que Deus tem que cumprir suas promessas? Eu coloquei assim. Você pode responder com outras palavras, mas se quiser repetir as minhas perguntas, a minha resposta, fique à vontade. Então, por que Deus tem que cumprir suas promessas? Eu coloquei assim: porque é da sua natureza divina cumprir as suas promessas. É da sua natureza divina cumprir suas promessas. Mas também você pode colocar: porque é da sua natureza. Então, fique à vontade para o irmão, a irmã responder da forma que esteja correspondendo aqui dessa forma de responder, certo? Esteja pelo menos parecido aqui, isto é, tem que concordar que é da natureza de Deus cumprir as suas promessas. A questão 26, a seguinte diz: Deus cumpre suas promessas porque é de sua natureza, mas às vezes temos que esperar muito tempo antes de ver o cumprimento. Então, aquilo que nós já falamos, é da natureza do Senhor cumprir suas promessas, porém, às vezes, muitas vezes, as promessas do Senhor, elas demoram para nós, né? Demoram, mas é no tempo de Deus que elas acontecem. Então Deus cumpre suas promessas porque é de sua natureza, mas às vezes
temos que esperar muito tempo antes de ver o cumprimento. E aí temos aqui duas letras. A letra A diz, Deus deu a promessa do reino a Abraão. Claro. Quantos anos depois se cumpriu esta promessa na pessoa de Cristo? Você deve se lembrar da lição número 14 que nós falamos. Então, quanto tempo Deus prometeu a Abraão, Deus falou com Abraão, quanto tempo depois ele cumpriu esta promessa? Você vai colocar 2000 anos, né? 2000 anos. A letra B diz assim, Deus disse a Davi que um rei eterno viria da sua família. Estão lembrados? Quantos anos depois se cumpriu essa promessa na pessoa de Cristo? Quantos anos depois? Desde quando Deus prometeu a Davi? 1000 anos depois. Então, para Abraão, o Senhor prometeu e se cumpriu 2000 anos depois. E para Davi, o Senhor fala sobre a questão da sua família, que viria um rei eterno. E isto cumpriu-se 1000 anos depois. Já vimos essa questão quando estudamos esse fato aqui, quando estudamos a lição número 14. A videoaula número 14. Saindo da questão 26, vamos para 27. Deus tem seu tempo propício para tudo. Eclesiastes 3, de 1 a 8, aquele texto que fala sobre há um tempo para todas as coisas. Os irmãos devem depois ler esse texto, não vou ler agora, para não prolongar muito o nosso estudo. Mas é aquele texto de Eclesiastes que fala que para tudo há tempo. Há tempo para tudo. Então, Deus tem seu tempo propício para tudo. Então, e aqui tem umas perguntinhas aqui de alguns textos extraídos aqui desta passagem bíblica. Aí você vai colocar, você vai responder aqui para você completar essas questões, sempre respondendo a palavra tempo, o vocábulo tempo. Então, tempo para nascer, aí você coloca tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar, etc. Também há um tempo para cumprir promessa. Então, há um tempo para se cumprir as promessas. Só no tempo adequado para Deus. Nós veremos isso logo, imediatamente, agora. A questão 28. Cristo não podia nascer antes que viesse o tempo propício. Então, Jesus só viria no tempo propício. O sol não sai à meia-noite. Interessante isso aqui. O sol não sai à meia-noite, porque não é chegado o seu tempo propício. Por que não nasceu o Senhor Jesus no tempo de Davi? Porque não era o tempo propício. Então você deve responder assim, porque não era o tempo oportuno, ou tempo propício para Jesus nascer. Na questão 29, assim expressa, qual foi o tempo propício para o cumprimento da promessa do nascimento de Cristo? Qual foi o tempo? Aqui tem a letra A, 1000 anos, 600 anos ou nenhum dos dois. Então se deve responder nenhum dos dois. Nenhum dos dois, porque nenhuma dessa alternativa aqui irá responder a questão. Então qual foi o tempo propício para o cumprimento das promessas do nascimento de Cristo? 1000 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo ou nenhum dos dois. A questão número 30. Paulo afirma em Gálatas 4, verso 4, assim, abre aspas, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Isso na versão popular. Quando chega o tempo para sair o sol, vem o amanhecer. Não é isso? Quando vem o tempo para sair o sol, vem o amanhecer. Quando chega o tempo, a mãe dá a luz. Quando nasceu Jesus Cristo? 600 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, ou quando chegou o tempo propício? Quando chegou o tempo propício. Então é a letra C. Jesus nasceu no tempo propício, porque o texto diz, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A questão número 31, que é imediata, diz assim, por que temos que esperar até que as promessas se cumpram? Você deve responder, porque somente se cumprem no tempo propício. Então as promessas só se cumprirão, ou só se cumprem no tempo propício, no tempo oportuno, no tempo de Deus e não no nosso tempo. A questão 32 diz assim, não pense que você tem de esperar 2000 anos para o cumprimento de todas as promessas de Deus. Não. O tempo propício para o cumprimento de muitas promessas é agora ou no futuro imediato. Indique o correto. Letra A. Precisamos esperar 2000 anos para o cumprimento de todas as promessas? Não, você não marca. Deus se esquece de cumprir suas promessas? Você também não marca. E a letra C. Todas as promessas serão cumpridas, umas agora e outras depois. Você deve responder dessa forma. Umas cumprem-se no tempo de agora e outras cumprem-se no tempo
depois, isto é, no tempo propício. A questão número 33 diz o seguinte: volte à introdução. Agora você já sabe a resposta às perguntas repetidas abaixo. Letra A. Qual será a referência bíblica da primeira promessa das Escrituras de que Jesus Cristo destruiria Satanás por sua morte na cruz? Gênesis 3, verso 15. Responde aí, meu irmão. Gênesis 3 e 15. A quem se refere a expressão semente da mulher? Na letra B aqui. A semente da mulher, a quem se refere? A Jesus Cristo. Quem foi ferido na cabeça? Quem foi ferido foi Satanás. Escreve aí. Letra D. Quem seria ferido no calcanhar? Jesus Cristo. Veja que estamos aqui repetindo algo que você já viu antes. Mas qual é a finalidade? A finalidade é didática para que você guarde isso na sua memória. Na letra E diz: porque Deus sempre cumpre suas promessas. Porque é de sua natureza cumprir o que promete. Então, por que Deus cumpre suas promessas? Porque é de sua natureza cumprir as suas promessas, da natureza de Deus. E a letra F, que é a última aqui da questão 33, diz assim: por que passaram tantos anos antes do cumprimento dessas promessas? Porque, você vai colocar, porque se cumpriu no tempo propício. Então, por que passaram tantos anos? Lembre-se que Deus falou no Gênesis 3, verso 15, passaram milhares de anos, né, para isso ocorrer. Ou seja, Jesus destruir Satanás ali na cruz do Calvário e com a sua ressurreição. O grande fato, amados, podemos assim concordar que Jesus esmagou a cabeça da serpente, não foi só na questão da cruz. Na questão da cruz, Jesus foi ferido no calcanhar. Mas, na verdade, o que esmagou a cabeça de Satanás foi a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque Satanás não contava com isso. Satanás, ele não é onisciente, ele não é poderoso. Ele tem um certo poder, mas é um poder limitado. Agora, nosso Deus, o poder do nosso Deus é um poder infinito. Satanás não contava com a ressurreição de Jesus. E o fato de Jesus ter ressuscitado realmente esmagou a cabeça de Satanás. Por quê? Porque ele foi ferido mortalmente. Isso foi algo glorioso, foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Satanás não contava com a ressurreição do nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. E agora a questão 34, amados, diz o seguinte: se verdadeiramente confiamos que Deus cumpre suas promessas, apesar da demora, o que será manifestado em nossa vida? Então, se Deus tem promessas para nós, como nós devemos proceder, né? Como deveremos viver para que essas promessas do Senhor cumpram-se em nossa vida? E aqui tem algumas alternativas. Você deve marcar a letra B, que é tranquilidade, confiança em Deus, marca a letra D, conformidade, paciência, paz e esperança. Então, se verdadeiramente confiamos que Deus cumpre suas promessas, apesar da demora, o que será manifestado em nossa vida? Temor, você não marca. Tranquilidade, você marca. Dúvida, você não marca. Confiança em Deus, legal, você marca. Rebelião, jamais, isso é coisa do diabo. Conformidade, marque. Paciência, também devemos ter paciência. Insegurança, não podemos ser inseguros. Ansiedade, não, Jesus disse, não andeis ansiosos. Paz, sim, marquemos paz. Esperança, glória a Deus, esperança. Desânimo, não. Desânimo não é coisa para crente, né, amados? E incoerência também não é coisa de crente. Então, você deve marcar a letra B, a letra D, a letra F, a letra G, a letra J e a letra K. Certo? E agora, importante, amados, importante. Você marcou na lista acima o que deve mostrar na sua vida. Pergunta a si mesmo se verdadeiramente mostra essas qualidades no seu momento de provação. Faça você mesmo a comprovação. Que tal um momento de oração? Dê graças a Deus porque Ele cumpre suas promessas. Também peça mais confiança e paciência para quando tiver de esperar. Vamos fazer uma breve oração? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Por este curso, pelo amado irmão que está do outro lado nos acompanhando. Abençoa, Senhor, teu filho, tua filha. Que eles jamais percam as esperanças nas tuas promessas, porque tu és um Deus fiel. E é da tua natureza, Senhor, cumprires o que tu prometestes na tua palavra. Obrigado por ter enviado o Salvador Jesus Cristo, por ter nos salvado, Senhor. E que continuemos a confiar nas tuas promessas, aguardando a vinda de Jesus Cristo, que virá em glória para nos arrebatar, Senhor. Estamos aguardando o arrebatamento
que pode acontecer a qualquer momento. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, amados? Agora faça a prova que encontra-se na página 242. Não se esqueça, a página 242. Até lá, que Deus lhe abençoe. Não se esqueça de conferir a sua resposta no gabarito. Eu quero lhe convidar para você assistir a próxima videoaula, que será a número 20. Falaremos sobre o uso pastoral das promessas. Até lá, um forte abraço. Deus conta com você. Confiemos nas promessas aí do Senhor. Glória a Deus.